O Senhor tem colocado uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos fazer esta leitura. Gente, quem é que cuida da tua vida? Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de vocês aqui, ó? Quem cuida de vocês? Estão meio tímidos ainda. E vocês aqui, quem é que cuida de vocês, gente? E vocês, quem cuida de vocês? Aprenderam? E vocês aqui, gente, quem é que cuida de vocês, hein? Deus. Talvez se nós fizermos esta mesma pergunta, alguém pode nos responder: quem cuida de mim é o meu dinheiro, quem cuida de mim é o meu trabalho, quem cuida de mim são as minhas habilidades, quem cuida de mim é a minha reserva financeira que eu fiz ao longo da minha vida e agora eu estou tranquilo, né? Agora vai fazer como aquele homem da parábola: agora eu vou sentar, vou descansar, vou comer, beber e eu vou passar o resto da minha vida só curtindo. Mas na verdade, quem cuida de nós é Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1 diz assim: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume, pinche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva este menino, cria-o para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Os israelitas, eles entram no Egito a convite do faraó. Você vai se lembrar que o José já morava no Egito, já exercia liderança no Egito. Então, quando surge fome na terra, a família do José é convidada para que eles fossem morar com José no Egito. 70 pessoas entram como convidados no Egito: Jacó, suas mulheres, seus filhos, seus servos e o que ele tinha. Passado um tempo, aquele faraó que havia feito o convite para que eles pudessem morar no Egito, ele morre. E ele fica assustado, abismado com o crescimento dos hebreus. Eles crescem muito. Então ele começa a ter medo. Ele pensa: bom, eu preciso fazer alguma coisa, porque se este povo continuar crescendo desse jeito, possa ser que numa guerra eles vão se rebeliar contra nós, vão se unir aos nossos inimigos e vão se virar contra nós. Então eu preciso fazer alguma coisa para parar este povo. E nós, como crentes, nós somos igual ovo, irmão. Nós somos igual ovo. Pensa, quando você pega o ovo lá para fazer omelete, quanto mais bate, mais cresce. Sim ou não? O crente é assim, irmão. Quanto mais bate, quanto mais fala, aí é que o crente cresce. Aí é que ele fica
robusto, aí é que ele vai para o lugar da oração, aí é que ele se fortalece. Enquanto mais o faraó pensava em alguma coisa para parar este povo, mais o povo de Deus crescia. Então ele tem uma ideia: todo menino que nascer, vou matar, vai morrer. Então ele dá uma ordem para que todo menino que nascesse, na hora do parto, as parteiras já deveriam matar o menino, só as meninas poderiam viver. Neste contexto desta ordem, nasce Moisés. Quando Moisés nasce, eu penso Joquebede e Arão olhando para os seus filhos, para o seu filho, eu penso eles pegando o menino e dizendo: no meu filho o diabo não toca, no meu filho o faraó não toca. E durante 3 meses eles conseguem esconder o Moisés. Durante 3 meses o Moisés está escondido, Moisés está guardado, Moisés está protegido. Só que ela, percebendo que cada tempo que passa, corre-se mais o risco de Moisés ser descoberto, depois de 3 meses ela percebe que não tem mais como esconder o menino. Então Joquebede, ela vai confeccionar um cesto, vai calafetar o cesto e vai colocar o Moisés dentro do cesto. O que é interessante é que enquanto o Moisés estava no controle de Joquebede, o Moisés estava correndo risco, porque a qualquer momento o Moisés pode ser descoberto e certamente o Moisés vai ser morto. Então, enquanto o Moisés está no controle de Joquebede e Arão, o Moisés está correndo risco. E aí Joquebede vai ter que tomar uma decisão importante. Vai ter que abrir mão do controle de Moisés e confiar no cuidado de Deus. Joquebede vai colocar então o Moisés no cesto e vai colocar o Moisés nas águas. Às vezes, é isto que nós precisamos fazer. Às vezes, nós precisamos soltar, tirar do nosso controle e colocar no cesto. Colocar no cesto fala de confiar a Deus, de colocar nas mãos de Deus. Às vezes é isso que nós precisamos fazer, porque às vezes as nossas finanças, elas estão correndo um risco, porque ela está no nosso controle apenas. Às vezes a nossa família, ela está correndo risco, porque ela está apenas no nosso controle. Às vezes os nossos negócios, eles estão correndo risco, é porque nós assumimos o controle total e geral, quando na verdade nós deveríamos confiar a Deus tudo aquilo que nós temos, porque nós temos aprendido que nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores daquilo que Deus confiou em nós para nós cuidarmos. Então, enquanto o Moisés está no controle de Joquebede, o Moisés está correndo risco. Só que olha que interessante, quando Joquebede abre mão do controle de Moisés, porque até então é Joquebede que está no controle, porque quando o Moisés chora, é Joquebede que está lá para pegar o Moisés. Quando o Moisés tem fome, é a Joquebede que está lá para dar a mamadeira. Quando o Moisés quer tomar banho, é Joquebede que está lá. Quando Moisés precisa de qualquer coisa, é Joquebede que está ali para cuidar do Moisés. Só que quando Joquebede abre mão do controle e coloca o Moisés na água, talvez alguém poderia pensar assim: pronto, agora acabou a vida do Moisés. Bom, agora o Moisés está desprotegido. Bom, agora o Moisés, quem sabe o que vai acontecer com Moisés? Só que é o contrário. Enquanto o Moisés está nas mãos de Joquebede, ele está correndo risco.
Só que quando Joquebede abre a mão do controle de Moisés e coloca o Moisés na água, aí o Moisés está guardado. Agora que o Moisés está protegido. Porque o que é que eu aprendo? Eu aprendo que, às vezes, o menos é mais. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que, às vezes, é quando nós perdemos, é que nós ganhamos. Porque algumas pessoas aqui já me ouviram falar isso. Um outro dia, um rapaz queria me bater. E ele me xingou de tudo quanto foi nome. E queria, por causa, o carrinho do supermercado bateu no pé dele, enfim. E aí, todas as vezes. E aí ele falou. E o interessante é que eu guardando minhas coisas para ir embora, falando, rapaz, deixa isso para lá. Deixa isso quieto. E aí chegou um outro senhorzinho e falou para ele assim, rapaz, não bate no rapaz não, deixa o rapaz ir embora e tal. Pensa, irmão. E aí depois eu pensando, naquele momento, para muita gente, parecia que eu perdi. Para muita gente, a mente das pessoas estava assim, meu Deus, como pode, um morenão desse tamanho. E não, às vezes nós ganhamos, é quando aparentemente para as pessoas nós perdemos. Foi o que Jesus ensinou para nós. Jesus ensinou para nós que bem-aventurado é quando nós fomos humilhados por causa do nome dele. Então, às vezes nós perdemos em alguma situação, não é porque de repente nós temos medo da outra pessoa, mas é por causa do nome de Jesus. Porque em primeiro lugar, nós somos representantes do nome de Jesus. Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Tudo que nós fazemos aqui na terra, nós estamos fazendo para representar o céu, para representar a eternidade. Moisés está nas águas, a filha do faraó vai pegar o Moisés. Pensa, eu estou sendo enfático nisso para você entender. Moisés está no controle de Joquebede e está correndo risco. Quando Joquebede tira o Moisés do seu controle e coloca o Moisés na água e abre mão, Moisés está protegido. Alguém poderia entrar na casa de Joquebede enquanto Moisés estava no seu controle e o Moisés poderia ser morto e não ia acontecer nada, porque existia uma ordem, existia uma palavra. Só que quando ela tira o Moisés do seu controle e coloca na água, o Moisés agora está protegido. Porque a filha do faraó pega o Moisés e diz, eu vou criar esse menino. Eu vou proteger esse menino. Agora, se alguém vai até a casa de Joquebede falando, eu vou matar, Joquebede vai falar assim, se eu fosse você, eu não mexia com isso não. Esse menino agora está debaixo da proteção do rei. Esse menino agora está debaixo da proteção da filha do faraó. Qualquer soldado que ouvisse isso, imediatamente, ele iria guardar a sua espada e ia embora. Porque o Moisés agora está guardado. Moisés agora está protegido. Eu tenho certeza que você está pegando isso esta manhã. Talvez existam algumas coisas que nós agarramos com tanta força e está no nosso controle. E aí nós estamos pensando assim, não, mas eu tenho que controlar isso. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E quando, na verdade, enquanto está no nosso controle, está correndo risco.
Enquanto está no nosso controle, nós estamos sujeitos a perder. Enquanto Moisés estava no controle de Joquebede, Joquebede estava correndo o risco de perder o Moisés. Quando Joquebede saiu do controle, o Moisés agora ficou guardado. O Moisés agora está protegido. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que quando é Deus que cuida de nós, Ele muda sentença. Quando é Deus que cuida da tua vida, quando é Deus que cuida do que você tem, quando é Deus que cuida da tua casa, sentenças são mudadas. Porque, pensa, existia uma sentença de morte sobre a vida do Moisés, sim ou não? Existia uma sentença de morte. Agora, esta sentença de morte é revertida. Agora pensa, irmão, Deus é maravilhoso. O faraó faz uma lei, uma ordem, tem que morrer. Sabe o que Deus faz? Faz assim, morrer? Que morrer o quê? Deus pega o Moisés, leva lá para dentro da casa do faraó e fala para o faraó assim: ao invés de você matar, agora você vai cuidar. Ao invés de você matar, agora você vai providenciar tudo o que o Moisés precisa para crescer bem, para crescer sábio, para crescer inteligente. Quando é Deus que cuida de nós, irmãos, o inferno pode decretar a sentença que for. Quando é Deus que está no controle da nossa vida, o inferno pode falar o que for. Se Deus está cuidando de nós, estas sentenças são mudadas, se nós acreditarmos que Ele pode e tem poder para fazer todas as coisas. Existia uma sentença sobre a nossa vida. Romanos 3:23 diz que todos pecamos, e por causa do nosso pecado, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos o direito à salvação, nós perdemos o direito à vida eterna. Existe uma sentença sobre a nossa vida. E como consequência desta sentença, Romanos 6:23 vai falar que nós fomos sentenciados à morte. Porque o Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E por causa do nosso pecado, que o Isaías fala no capítulo 59, versículo 2, os nossos pecados nos separaram de Deus, os nossos pecados nos tornaram desagradáveis a Deus, nós fomos separados de Deus por causa do nosso pecado, e por isso existia uma sentença de morte contra a nossa vida. Só que o nosso Deus, Ele é especialista em mudar sentença. Colossenses capítulo 2 e o verso de número 14, a palavra diz que todo escrito de dívida que existia contra nós, que eram legítimas por causa do nosso pecado, a palavra diz que Jesus assumiu tudo que era nosso e cravou lá na cruz, nos tornando livres, nos tornando libertos. Ou seja, toda aquela sentença que era contra nós, Jesus reverteu. Antes nós éramos condenados, agora nós somos livres e co-herdeiros com Ele das mansões celestiais. Quando é Deus que cuida de nós, Ele muda sentenças. Número 2, quando é Deus que cuida de nós, o improvável
sempre acontece. Gente, pensa comigo. Qual era a possibilidade do Moisés ir para a casa do faraó, comer do bom e do melhor, se vestir do bom e do melhor, se existia uma sentença de morte para ele? Qual era a possibilidade? Nenhuma. Se alguém chegasse para Joquebede, na situação, no contexto em que Joquebede estava vivendo, com Moisés escondido, vendo as crianças sendo mortas, uma palavra de morte sobre a sua casa, sobre a sua família, se alguém falasse para Joquebede: Joquebede, olha, eu tive um sonho que Moisés vai ser levado lá para a casa do faraó e Moisés vai desfrutar de tudo o que é bom, o que Joquebede falaria para esta mulher ou para este homem? Seria improvável. O mais provável é que o Moisés seria morto. Só que quando é Deus que cuida de nós, o improvável sempre acontece. No verso de número 4, ela coloca o Moisés no mar, só que ela não sabe o que vai acontecer. O verso de número 4 diz que Miriam vai olhando de longe para ver o que aconteceria com Moisés. Só que o improvável, quando é Deus que cuida, sempre acontece. Joquebede vai ter o filho de volta, não vai precisar de matar o Moisés, gente, e ainda vai receber salário. Era improvável pensar nisso. Era improvável Joquebede pensar. Para Joquebede, se o Moisés não fosse morto, já estaria ótimo. Ela já estaria no lucro. Só que, quando é Deus que está cuidando, isso é muito pouco. Joquebede abre mão do controle de Moisés e coloca o Moisés no rio. No rio, o Moisés só é o filho de uma hebreia. No rio, Moisés só é um menino sentenciado à morte. Mas quando Joquebede traz o Moisés novamente para casa, o Moisés agora ele está sob a responsabilidade da filha do faraó, e do faraó ninguém mais toca no Moisés. E a filha do faraó disse para Miriam: vai lá chamar uma hebreia para cuidar do menino, e eu ainda vou pagar um salário para quem vir cuidar do menino. Quem é que vem, gente? Joquebede, a mãe do menino. Porque quando é Deus que está cuidando de nós, o improvável sempre acontece. Se é Deus que está cuidando de você, se é Deus que está cuidando da sua vida, não se prenda àquilo que é natural. Não se prenda em fazer 1 mais 1. Se é Deus que está cuidando de você, acredite que o improvável sempre acontece. Esse que vos fala aqui esta manhã é um improvável. É certo, pelo meu histórico de vida, que eu não merecia estar aqui. Talvez você que está aí, você olhando para o seu histórico de vida, você tem certeza: eu estou aqui porque eu sou o improvável. E como é maravilhoso saber que Deus conta com os improváveis. Deus conta com os improváveis.
as nossas limitações, não é problema nenhum para Deus não usar a nossa vida. Talvez você está olhando para dentro de você com algumas limitações esta manhã e você está pensando, eu não. Não, você sim. Se você entende que você é um improvável, nesta manhã Deus está contando com você. Deus está contando com a sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Nós estamos num culto evangélico, amém? Glória a Deus. Número 1. E eu quero caminhar aqui para o meu final. Como é que Deus cuida de nós? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Como? Como é que Deus cuida de nós? Pergunta para alguém do teu lado, como é que Deus cuida de você? Como Deus tem cuidado da tua vida? Porque às vezes nós somos incentivados a pensar que Deus está cuidando de nós quando nós não passamos por momentos difíceis na nossa vida. Nós somos incentivados a pensar assim. Bom, Deus está cuidando de mim porque está tudo bem. Deus está cuidando de mim porque não está acontecendo nada de anormal, nada de ruim na minha vida. Ou nós somos incentivados a pensar que Deus está cuidando de nós todas as vezes que Deus fala sim. Todas as vezes que Deus tem uma aprovação para aquilo que nós pedimos. Só que na verdade, às vezes, Deus cuida de nós falando não. Às vezes, Deus cuida de nós falando não. Deuteronômio, no capítulo 34, verso 4 e 5. Vamos ler? Deuteronômio, no capítulo 34, verso 4 e o 5. E falou Deus a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo o que, gente? Eu não queria falar não, mas ficou ruim. Ficou ruim. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, contudo, e não poderás entrar. Gente, de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, tinha alguém que merecia entrar nessa terra mais do que Moisés? Sim ou não? Não. Se tinha alguém que merecia entrar nessa terra, era o Moisés. Aí o que Deus faz? Deus leva o Moisés lá no monte. Eu penso num velhinho de 120 anos, Deus chamando Moisés subindo lá no monte, e Deus olhando para o Moisés assim: Moisés, dá uma olhadinha lá. Aí Moisés olha, vê aquelas planícies, aquela terra, e o Moisés: Senhor, é isso mesmo? Deus falando: sim, Moisés, é isso mesmo. Não acredito, Senhor. É ela mesmo, Senhor? É ela, Moisés. Senhor, é a terra que o Senhor prometeu para Isaque, para Abraão. Sim, Moisés, é essa terra. Senhor, então quer dizer que eu estou chegando depois de 40 anos no deserto? Senhor, sim, Moisés, é a terra. Irmãos,
Eu vou falar como alguém de 44 que já estou caminhando para o finalzinho. Irmãos, todo mundo que trabalha a vida inteira, ele quer chegar no final da vida e ter o quê? Um lugar de descanso, sim ou não? Alguém que trabalha a vida inteira e fala assim, bom, eu quero comprar um pedacinho de chão, quero comprar um pedacinho de terra, né, porque na minha velhice eu quero ir para um lugar para ficar tranquilo. Irmão, eu penso Moisés olhando e falando assim, que bênção. Na cabeça do Moisés, o Moisés já está pensando assim, onde que ele vai colocar a redinha dele, para ele ficar balançando. Já está pensando que vai pedir para alguém confeccionar lá a cadeirinha de balanço, para o Moisés ficar... Aí eu pensando nessa conversa, e aí Moisés, gostou da terra? Sim, Senhor, a terra é boa, a terra é maravilhosa, glória a Deus, eu cheguei, Senhor. Aí Deus olha para Moisés e diz assim, bonita, né? Sim, só que tem uma coisa, nela você não entra. Quando Moisés vai argumentar alguma coisa, pronto, Moisés morreu. Gente, o mesmo Deus que cuidou do Moisés no seu nascimento, é o mesmo Deus que conduziu Moisés até o último suspiro da sua vida. Por que que Deus disse não? Porque o não faz parte do cuidado. O não faz parte da proteção. Cadê os pais e as mães aqui? Deixa eu ver, tem aqui pai e mãe? Levanta a mão bem alto. Tem bastante. Tem bastante. E quem não é ainda, já profetizo. Gente, se todas as vezes que um filho chegar em você e te pedir alguma coisa, e você falar sim, isso vai ser bom ou vai ser ruim para ele? É bom ou ruim para ele, gente? É ruim. E aí nós falamos não, às vezes, para proteger, para cuidar. Sim ou não? Você entende isso? Então por que tu fica bravinho quando você pede alguma coisa a Deus e Deus fala não para você? Eu entendo que o não faz parte do cuidado. Mas aí quando eu vou em Deus e peço alguma coisa para Deus, falo para Deus que eu quero alguma coisa e Deus fala não, aí eu fico bravinho com Deus. Porque Deus não fez. Deixa eu mudar então. Talvez foi um pouco pesado, mas deixa eu mudar. Se todas as vezes que nós formos em Deus e pedimos alguma coisa para Deus, se Deus falasse sim para tudo que nós pedimos para Ele, isso ia ser bom ou ruim para nós, gente? Se todas as vezes que eu for em Deus e falar, Deus, faz isso, Deus, isso seria bom ou ruim? Ruim. Seria ruim para nós. Às vezes, Deus está cuidando de nós, falando não. Às vezes Deus está cuidando de nós, falando eu não vou fazer. Às vezes Deus está cuidando de nós, falando eu não vou te dar. Às vezes Deus está cuidando de nós, falando eu não vou te levar. Por causa do seu cuidado, por causa do seu amor, por causa que Ele nos ama. E Ele sabe que se Ele aprovar aquilo que nós estamos pedindo, talvez Ele até nos perde. Então primeiro Deus nos trata. Só que nós precisamos entender que às vezes Deus está cuidando de nós, e talvez esse não de Deus não é um não definitivo.
Talvez o não de Deus é para aquele tempo, é para aquele momento, porque existem algumas coisas que Ele quer aperfeiçoar em nós. Talvez o não que você fala para o teu filho não é um não definitivo. Talvez o não que nós falamos é um não para aquele momento. Talvez o pai que o filho fique em cima, ainda de menor: pai, deixa eu dirigir. Pai, me empresta a chave do carro. Pai, deixa eu dirigir. Isso eu falo com propriedade, porque eu estou passando isso em casa. E o pai fala: não, tira a habilitação. Não vou deixar. Vai. Só que aquele não é para sempre. Não é que ele nunca vai poder dirigir o carro. É que nesse momento ele não está habilitado. É que nesse momento, se eu falar sim, eu estou colocando a vida dele em risco. Então esse não é para esse momento, é para esse tempo. E nesse período Deus vai aperfeiçoando algumas coisas em nós. Nesse período Deus vai tratando algumas coisas que nós precisamos crescer. Nós precisamos ter maturidade para Deus falar sim para algumas coisas que nós vamos fazer. Então às vezes Deus, o não de Deus, não é porque Ele não está se importando. O não de Deus não é porque Deus não está fazendo questão, não é porque Deus não está se preocupado comigo. Às vezes o não de Deus é para nos proteger. Às vezes Deus está cuidando de nós, nos falando não. Número 2, para a gente terminar. Às vezes Deus está cuidando de nós, liberando apenas uma porção diária para cada dia. Às vezes Deus está cuidando de nós, liberando apenas uma porção diária para cada dia. Êxodo capítulo 16, verso 4 e 5. Mais uma vez, às vezes nós somos incentivados a pensar que Deus está cuidando de nós quando está sobrando. Então às vezes quando está sobrando, nós somos incentivados a pensar: não, Deus está cuidando de mim. Olha aí, olha que bênção. Olha o armário como que está. Olha a sapateira. Parece que mora uma centopeia. É tanto sapato. Olha, Deus está cuidando, E aí nós somos incentivados a pensar que Deus está cuidando de nós quando está sobrando. Só que, gente, às vezes Deus está cuidando de nós, liberando uma porção diária, liberando o necessário para todo dia. Porque às vezes nós achamos que Deus está cuidando de nós quando Deus nos dá o que nós queremos. Só que na verdade Deus está cuidando de nós quando Ele nos dá aquilo que nós estamos precisando. Olha o que a palavra diz: o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para quantos dias, gente? Um dia. Assim eu os porei em prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Para um dia. Gente, e o quanto que às vezes falta em nós este contentamento para um dia. Às vezes quando nós temos para um dia, isso gera um descontentamento, porque nós passamos a pensar: bom, hoje tem, e amanhã? Como vai ser amanhã? Como que eu vou fazer amanhã? Deus, cuida de mim, porque amanhã eu não tenho. Quando na verdade Deus está cuidando de nós, liberando uma porção diária. O mesmo Deus que liberou a porção de hoje é o mesmo Deus que vai liberar a porção para amanhã.
O mesmo Deus que não faltou hoje é o mesmo Deus que vai vir amanhã. E às vezes Deus está cuidando de nós, liberando apenas essa porção. E aí nesses dias, irmãos, o anjo não pode faltar nem um dia. Todo dia o anjo tem que vir bater cartão. Todo dia o anjo tem que vir trazendo a provisão. E está tudo bem. E está tudo certo. Mas todos os dias Deus está cuidando de nós, disponibilizando para nós o que nós precisamos para vivermos aquele dia. O problema é quando nós passamos a olhar para aquela provisão diária e nós passamos a desprezar o que Deus fez naquele dia. Aí nós passamos a olhar para os dias seguintes e nós passamos a valorizar aquilo que nós não temos e passamos a desprezar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. E o problema de nós menosprezarmos essa porção diária é que nós entramos no lugar de ingratidão. E o problema de nós entrarmos nesse lugar de ingratidão é que a ingratidão vai nos levar para um outro lugar. Que lugar é esse? O lugar da murmuração. A ingratidão vai nos levar para um outro lugar, o lugar da murmuração. É só isso? É isso que eu tenho para hoje? Senhor, é para isso que eu sou crente? Senhor, é para isso que eu fujo da aparência do mal? É para isso? Olha só. Só que às vezes nós nos esquecemos. Nós estamos vestindo. Nós não morremos de fome. Deus proveu para aquele dia. Só que quando nós olhamos para aquela porção diária, quando gera em nós um contentamento por aquela provisão, nós entramos também, a gratidão vai nos levar para um outro lugar. Se a ingratidão nos leva para um lugar, a gratidão também nos leva para um lugar. Que lugar é esse, Henrique? A gratidão vai nos levar para um lugar de adoração. A gratidão vai nos levar para um lugar de adoração. Quando nós somos gratos pela porção diária, nós entramos nesse lugar de adoração. Senhor, eu te adoro. Obrigado pela provisão de hoje, Senhor. Parece tão simples nós estarmos aqui esta manhã, mas tudo que nós precisávamos para estarmos aqui esta manhã, o Senhor proveu para nós. Só por isso nós estamos aqui esta manhã, porque tudo que nós precisávamos para estar aqui, o Senhor providenciou para nós. Mas, Henrique, é sempre assim? É sempre a provisão diária? Não, não é não. Não é não. Ah, preocupado com isso? Fica tranquilo, não é não. É às vezes. Por quê? Porque às vezes Deus quer nos ensinar algumas coisas. E uma das coisas que Deus quer nos ensinar, liberando uma porção diária, é nos ensinar a depender dEle. Porque quando eu tenho a minha porção diária, eu não sei de amanhã, eu estou dependendo de Deus. Mas é sempre assim? Não. Olha o verso de número 5 de Deuteronômio, de Êxodo,
16, verso 5. No sexto dia, deverão juntar e preparar o que, gente? O dobro do que costumam juntar nos outros dias. Se eu sou fiel, se eu sou grato, se eu demonstro gratidão na porção diária, chega uma hora que Deus me leva para um lugar para desfrutar o dobro. Para desfrutar o dobro. Então, às vezes, Deus cuida de nós falando não. Às vezes, Deus cuida de nós liberando uma porção diária para nós desfrutarmos todo aquele dia. Mas como é bom saber que é Deus que cuida de nós. Como é bom saber que é Deus que cuida da nossa vida. Você pode ficar de pé? Em todo o tempo, foi Deus que cuidou de Moisés. Em todo o tempo. Ministério, por favor. Em todo o tempo, foi o Senhor que esteve sobre os cuidados de Moisés. Só que, às vezes, Deus está falando para nós: deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da tua vida. Eu tenho pensado esses dias o quanto que muitos de nós precisamos aprender a sermos cuidados por Deus. Nós precisamos aprender a deixar Deus cuidar de nós. Quer ver uma coisa? Talvez você receba um convite para passar uma semana, um final de semana em um lugar, e alguém fala para você assim: olha, você é meu convidado, eu vou cuidar de você. Quando chegar lá, você não vai precisar fazer nada, porque eu vou cuidar de você. E aí quando você acorda, você percebe que a mesa está posta. Tem tudo. Vários tipos de queijo, iogurte, pão integral, omelete, tem tudo. E aí você senta e você percebe que a pessoa esqueceu de pegar o copo. Você vai levantar para pegar o copo, a pessoa: não, pode sentar, eu vou lá e pego o copo para você. A pessoa pega o copo e traz. Acaba o café, a pessoa diz: olha, a sua toalha já está ali ao lado da piscina. E aí você fica ali na piscina, de repente a pessoa chama você: olha, o almoço está servido. E aí você chega lá, a mesa está posta, aquela maravilha, o cheirinho da carne assando lá fora, que não pode faltar. E aí você almoça, aí você quer levantar e quer pegar as coisas assim para ti. A pessoa: não, pode deixar, eu estou cuidando de você, E aí vai aquele dia todo. Sabe o que ia acontecer com muitos de nós? Nós iríamos começar a ficar constrangidos. Nós iríamos, ao invés de nós desfrutarmos, nós iríamos começar a ficar constrangidos, receosos. Nós iríamos estar naquele lugar maravilhoso, só que nós não iríamos estar desfrutando de tudo que estava proposto para nós. Aí nós iríamos deitar pensando assim: bom, amanhã eu vou acordar primeiro do que ela. Quando ela acordar, eu já vou ter feito alguma coisa. Não, alguma coisa eu tenho que fazer, não é possível. Vou colocar água para fazer o café, já vou adiantando o café. Por quê? Porque nós temos dificuldades de permitirmos alguém cuidar de nós.
E às vezes Deus está falando para nós: deixa eu cuidar de você. Às vezes Deus está falando: não, 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 você não precisa fazer, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E muitos de nós não estamos desfrutando da plenitude do cuidado de Deus, porque nós temos dificuldade de deixar Deus cuidar de nós. Às vezes tudo que eu preciso fazer é tirar do meu controle, é colocar no cesto e falar: Deus, agora não está mais do meu controle. Deus, eu já coloquei, eu já entreguei. Talvez algumas coisas que nós precisamos fazer é entregar para Deus, é permitir Deus cuidar, é permitir Deus fazer. Talvez existem pessoas que nunca foram cuidadas na sua infância, porque às vezes tiveram pais abusivos. Nós ouvimos histórias de crianças que aos 7 anos de idade, aos 6 anos de idade, tem que ir trabalhar para ajudar em casa. Eu tenho certeza que o seu coração também fica partido, assim como o meu, quando a gente para o carro num semáforo e vem lá uma criança de 5 anos, de 4 anos: tio, compra uma bala para mim. Tio, compra uma bala. Então ela cresce tendo que se virar, ela cresce tendo que dar o seu jeito. E aí quando ela vem para um relacionamento com Deus, ela tem dificuldade de permitir Deus cuidar dela, porque ela não sabe o que é ser cuidada. Ela não sabe o que é isso. Então ela vem para o relacionamento com Deus, e ela acha que para ela ser aceita por Deus, ela tem que fazer o que ela fazia na sua infância, na sua adolescência. Ela tem que fazer para ser, ela tem que fazer para ser aceita, ela tem que fazer alguma coisa para as pessoas aceitarem ela. Deus não. Eu não preciso fazer nada para ser aceito, Ele já me aceitou. Nós já fomos aceitos por Ele. Nós já fomos aceitos por Ele. Talvez nessa manhã você é alguém que passou a sua vida inteira sem saber, de repente, o que é parar, o que é deitar no colo e receber um carinho. Parece uma coisa absurda, mas não é. Existem pessoas que não têm essa lembrança de deitar no colo do pai, deitar no colo da mãe, só para receber um carinho. Existem pessoas que não sabem o que é ouvir o pai ou a mãe falar: eu te amo. Mas nesta manhã, o pai que cuida, o pai que zela, está aqui com os braços abertos. Talvez, se você até hoje nunca foi cuidado por alguém, uma pessoa, experimenta ser cuidado por Deus. Experimenta. Nesta manhã, se desarme desses bloqueios, se desarme desses gatilhos de defesa, porque às vezes alguém chega perto de você para te dar um abraço, alguém chega perto de você com uma palavra de carinho, e talvez você se fecha e pensa: o que essa pessoa quer? Essa pessoa está com a segunda intenção. Nesta manhã, se desarme, quebre esse bloqueio, vem para o colo do Pai, vem para o colo do Pai esta manhã. Só senta no colo dele e não fala nada. Permita Ele cuidar de você nessa manhã. Permita Ele cuidar de você esta manhã. Vamos louvar o Senhor.
Rabarababarabá.